Oi pessoal, muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos do nosso Centro Espírita Caibar. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que foi reiniciado, né? Nós retomamos o estudo que já era feito de forma presencial às segundas, nós retomamos agora de forma virtual, até que a gente possa estar junto e se abraçar novamente. Então, em primeiro lugar, gostaríamos de pedir, né, a intercessão dos Espíritos amigos, do nosso mentor amigo, do nosso Mestre Jesus, para que ajude a gente a compreender essas questões que são tão importantes na nossa vida e nos ajude, né, em todos os instantes, durante os nossos estudos, durante os nossos problemas do dia a dia, pedindo sempre a intercessão do nosso Mestre Jesus. Bom, é um breve estudo que nós estamos fazendo, nós estamos bem no comecinho do Livro dos Espíritos, nós recomeçamos, já foi feita a introdução, né? Já foi feita as questões lá no comecinho, no capítulo O que é Deus, na causa primária, no capítulo 1. Nós hoje vamos fazer a questão 7, 8 e 9. Nós estamos estudando as provas da existência de Deus. Primeiro, só queria fazer uma observação. Quando Kardec começou a fazer, né, a codificação e que ele foi chamado para essa tarefa tão nobre, tão importante, nós sabemos que Kardec era um educador, ele era uma pessoa com um espírito científico de investigação. Ele questionou tudo que poderia ser visto e pensado pelas pessoas, quaisquer dúvidas que as pessoas pudessem ter, Kardec colocou nessas questões do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação. Esse livro ele tem um cunho filosófico e trata da vida no mundo espiritual, nos traz informações muito importantes. Depois veio o Livro dos Médiuns, né, quando ele fez um tipo de manual para quem ostentava a mediunidade e não conseguia entender o que acontecia, né? Então ele deu esse manual, que era esse alento para as pessoas que têm mediunidade e que a gente usa até hoje. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem também cunho moral, que é o que nos conforta, é o livro que a gente lê em todos os instantes em que a gente não está bem, quando a gente precisa de uma palavra amiga. O Evangelho é o nosso consolo, né? O Evangelho é o nosso livro aí de cabeceira. Depois veio o Céu e o Inferno, onde há o estudo sobre a situação da alma durante e após a morte, e sobre as penalidades e recompensas futuras. E por fim a Gênese, que são os 5 livros básicos da codificação. Kardec escreveu outros livros, né, mas esses são os que são considerados as obras básicas. Tem o que é o Espiritismo, tem as obras póstumas e tem a Revista Espírita. Nós temos uma literatura muito vasta no Espiritismo. Bom, feita essa consideração inicial, era de se esperar que Kardec, tomando conhecimento dessas realidades sobrenaturais, né, vamos dizer, que ele não conhecia e que ele não acreditava, é natural que ele tenha se preocupado com entender o fundamento das coisas, porque ele se propôs a codificar uma doutrina com bases sólidas, né? Então, só que nos primeiros livros, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na introdução, eu vou aqui colocar, né, fazer um plágio aí do Kardec. Ele deixou bem claro que ele não estava escrevendo esses livros para as pessoas que são absolutamente céticas. Ele não estava escrevendo esse livro para violar qualquer tipo de consciência, porque como nós vamos aprender logo na sequência, né, na semana que vem vai começar os atributos da divindade, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, colocou em nós a consciência de todas as suas leis, mas deixou para nós a escolha, né, de cumprir ou não essas leis, e entre elas o livre-arbítrio. Então Deus não viola nenhuma consciência.
E muito menos Kardec teve essa intenção de violar qualquer consciência. Ele quis deixar uma doutrina fundamentada com bases racionais. O Espiritismo veio quebrar uma tradição de religiões que tem dogmas, que tem muitas questões que ficam em aberto. Não é incomum as pessoas chegarem ao Espiritismo porque estão com dúvida de muitas coisas que acontecem, porque não encontram respostas em outras filosofias ou em outras religiões, ou porque aconteceu alguma coisa com elas ou com alguém que elas amam que elas não conseguem explicar. Então é comum a gente ver pessoas que chegaram para o Espiritismo assim. Só que o Kardec deixa bem claro no começo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns também, que ele não está escrevendo para discutir com materialistas. Ele deixa claro que as pessoas, para quem ele está escrevendo, são pessoas que já têm em si essa boa vontade de se dispor a acreditar em alguma coisa maior. Então, embora ele tenha feito essas perguntas, e que são muito importantes, porque revelam a natureza de Deus, é a coisa mais importante, né, que a gente tem que ter em mente. Embora ele tenha feito essas perguntas, ele não dissecou muito isso, porque parte-se do princípio que a pessoa já tem uma crença. É uma resposta muito lógica, muito bem elaborada, mas não discute com os materialistas. Ele não faz um tratado de matéria, de nada disso. Ele faz um tratado, são questões que simplesmente dizem para nós o bom senso, o racional, aquilo que a gente olha ao redor, e quem tem bom senso e que está disposto a acreditar já consegue ver. Então, assim, feitas essas considerações iniciais, que inclusive estão nos prolegômenos, eu gostaria de ler só um pedacinho, que é o final dos prolegômenos, é o último capítulo, onde ele expõe esse pensamento. Diz assim, ó: lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse, e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se distanciam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes. E Deus não pode se servir de um cego para fazer compreender a luz. Então, esse finalzinho dos prolegômenos, que é a introdução, né, do Livro dos Espíritos, foi colocado já com esse espírito. É uma doutrina que teve pessoas contra, como toda doutrina nova, ela teve opositores, teve críticos, como é para ser, porque o próprio Kardec era uma pessoa muito crítica, né, e sempre fazia questionamentos e instiga a gente a todo momento ter uma fé racional, não uma fé cega, não uma fé idólatra, não uma fé que fica obtusa, é uma fé raciocinada, uma fé com bases científicas, né, no tríplice aspecto do espiritismo: filosofia, religião e ciência. Então, ao mesmo tempo que ele comprovava a autenticidade dos fenômenos espirituais, ele também questionava sobre essas questões de Deus, da natureza, que são desenvolvidas em todo o Livro dos Espíritos. Quem quiser, assim, aconselho as pessoas a lerem a introdução do Livro dos Espíritos, que é muito interessante e dá para nós esse panorama em que o livro foi escrito. Bom, nós vamos fazer um estudo rapidinho, que tem que ser aí bem rapidinho para não ficar chato. Nós hoje vamos ler as questões 7, 8 e 9. Estamos estudando as provas da existência de Deus. A questão 4, que inicia essa parte do capítulo, diz assim, ó: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
E a resposta dos espíritos é a seguinte: num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos lhes responderá. Bom, a questão 7 é assim: poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Né? Quer dizer, será que se eu procurar, eu vou achar só na matéria a causa, né, das coisas? Será que a matéria tem esse poder? Será que ela consegue? E os espíritos respondem com outra pergunta: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. A gente faz esse questionamento, por mais que a gente olhe em volta, como diz a Gênese no comecinho, diz que no outro livro de Kardec, quando a gente olha à nossa volta, a natureza, tudo o que não foi feito pelo homem só pode ter sido feito por uma inteligência superior, que a gente dá o nome de Deus. O nosso bom senso diz isso, porque se nós, que somos pessoas, já que temos inteligência, apesar de ser uma inteligência limitada dentro do nosso espírito ainda em evolução, se nós não conseguimos criar muitas coisas na matéria, nós só conseguimos transformar a matéria, muitas coisas nós não conseguimos criar, nós não temos esse poder criador. Então, esse poder criador tem que ser uma coisa acima do humano, não é? Só pode ser uma inteligência superior para criar tudo isso. E continua respondendo assim, ó, é o comentário do Kardec depois. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque as propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Ou seja, tudo que a gente vê que se materializou teve um início. E qual é esse início? Sempre que a gente for procurar, e quem fez o primeiro, sempre tem que ter um primeiro. E o primeiro, a gente acredita, né, no nosso íntimo temos isso, que é Deus, que é o Criador de tudo. Como a definição do Livro dos Espíritos, a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que Kardec colocou na codificação: que é Deus? Então Deus é a inteligência suprema, quer dizer, não tem nada acima dele, ele está acima de qualquer coisa. Causa primeira de todas as coisas, quer dizer, ele veio antes de tudo. Ele sempre existiu, existe e sempre vai existir. A questão 8 diz assim, ó: que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso. Acaso é uma coisa que pode acontecer eventualmente, não é? Pode acontecer ou não acontecer. Então, o que se pensa das pessoas que acham que tudo isso aqui em volta, inclusive nós, viemos do acaso? Em primeiro lugar, a gente queria colocar que Kardec não está fazendo uma crítica às pessoas que acreditam assim. Mesmo porque ele também sabia, e nós sabemos, que ainda bem que algumas pessoas simplesmente não se conformam com as respostas prontas. As pessoas que têm espírito investigativo, elas não se conformam com essa pergunta: tudo o que acontece é vontade de Deus. Ué, então vem uma doença, vem uma peste, como aconteceu muitas vezes na humanidade, mata um monte de pessoas, vem as intempéries da natureza, vem várias coisas que acontecem, né, principalmente na natureza. Tudo isso vem, aí é vontade de Deus e a gente tem que se submeter. E as pessoas que têm esse espírito investigativo não se conformam com isso. E muitas delas não acreditam em Deus. Só que, pelo fato delas não acreditarem em Deus, nem por isso elas estão fora da criação. Porque Deus existe independente da nossa crença. Deus está sempre lá. Essas pessoas, ainda que não acreditem, elas fazem parte do plano de Deus. Porque com esse espírito de não se conformar com essa resposta assim tão passiva, eles vão procurar soluções, eles vão buscar, e graças a eles,
graças a essas pessoas que têm espírito, entre aspas, científico, é que o mundo foi progredindo. Hoje, com a junção que nós já estamos conseguindo ver de ciência e de espiritualidade, de religião, muito mais vai ser conseguido. Porque hoje ciência e religião não são vertentes que se excluem, como já foi durante muito tempo. Os religiosos simplesmente excluíam cientistas e vice-versa. Hoje não. Nós vemos que a ciência não está fora da religião, e nem a religião fora da ciência. E na filosofia, na busca pelo conhecimento, nós podemos integrar tudo isso e progredir muito mais, porque a gente vê o homem não só como matéria, passamos a ver o homem como um princípio inteligente, como um espírito, como alguém que sobrevive à matéria, né? Então, a resposta dos espíritos a essa questão que Kardec fez, o que pensar das pessoas que acreditam que nós podemos ter vindo de alguma coisa fortuita? Os espíritos respondem assim: que absurdo! Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? Aliás, o que é o acaso? Acaso é o nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados, e, por isso mesmo, revela a força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente já não seria mais o acaso, porque o acaso não pressupõe inteligência. Então, qualquer inteligência que tenha atrás, qualquer direção que tenha se dado para aqueles fatos, a gente não pode mais atribuir ao acaso, né? A gente tem que admitir que existe um ser maior cuidando de tudo isso e que criou tudo isso, né? A questão 9 é assim: onde se vê então, né, já que existe essa inteligência maior por trás de tudo, onde se vê na causa primeira, lá no comecinho, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? E os espíritos respondem com uma lógica e um bom senso incríveis. Tendes um provérbio que diz isso: pela obra se reconhece o artífice. Então, pela obra a gente conhece o artista. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. Quer dizer, o orgulho que faz a gente querer não acreditar, não é? Porque a gente, o orgulhoso, nós orgulhosos, né? Às vezes nos sentimos maior que as coisas, né? Não conseguimos admitir que alguma coisa seja maior do que nós. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que produz a natureza, a causa primeira, pois, é uma inteligência superior à humanidade. Qualquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem, ela mesma, uma causa. E quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Essa inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual a designe. Força da natureza, Deus, Jeová, Criador, não importa o nome, nós damos o nome de Deus, mas não importa o nome. Existe esse ser maior do que nós ainda não conseguimos compreender a sua grandiosidade, mas que nos criou e que cuida de nós e que nos ama como nós somos. Esse capítulo do comecinho do livro dos Espíritos, né, do capítulo 1, as provas da existência de Deus, demonstra todo o raciocínio lógico tecido por Kardec nas suas obras, porque a gente não consegue conceber que tudo que existe tenha vindo do acaso, não é? No livro Gênesis também existe uma passagem que ele diz: a gente olha o relógio e a gente não pode olhar para o relógio e achar que tudo aquilo ali se juntou por acaso. A gente reconhece
por trás de um relógio que existia um relojoeiro que fez, que juntou todas aquelas pecinhas de uma forma que funcionasse bem. Então, se um simples relógio a gente reconhece uma inteligência antes dele que o fez, como é que a gente pode olhar para tudo que existe e não imaginar que existe um ser superior, uma inteligência muito maior do que a nossa, que criou tudo isso? É um apelo ao nosso bom senso e à nossa humildade, como diz os prolegômenos. Nós temos que nos manter humildes perante a criação, porque nós somos filhos de Deus, criação dele, né? Só para encerrar, eu gostaria de ler um textozinho que tem aqui no resumo da doutrina, né, do estudo sistematizado aqui. É rapidinho, é só para a gente ilustrar isso que Kardec coloca e esse apelo ao nosso bom senso. E como a humildade torna a gente mais feliz, porque a gente se saber filho de um Deus tão poderoso, que é soberanamente justo e bom e que torce por nós o tempo todo, já é uma coisa boa, né? Já deixa a gente tranquilo, porque ele sabe tudo o que a gente fez, tudo que a gente faz e tudo que a gente vai fazer. Ele sabe tudo. Ele já sabe que a gente vai dar certo um dia, que é a lei de evolução. Então ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre nos apoiando. Ele acredita em nós. Ele nos dá força. E isso nos dá segurança e mais felicidade para viver. Então, para encerrar, eu vou fazer a leitura rapidinha desse texto. Diz assim, ó, e está no livro Pai Nosso, que é do Chico, né? Pelo espírito Meimei. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez um rico chefe de grande caravana chamou-o à presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabe ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-lhe: quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, respondeu o rico senhor. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? E, ora, pelos rastros, respondeu o chefe, surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Realmente, quando a gente olha para esse céu, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para a beleza de cada pôr e de cada nascer de sol, que são coisas tão simples, a gente não pode imaginar que não tem a mão de um ser superior lá em cima, né? Queridos, um grande beijo, muito obrigada, que Deus esteja conosco sempre, que o nosso querido Mestre Jesus nos ampare em todos os instantes. Um grande abraço.